tudo bem? Sou a Danila, estou voltando aqui para mostrar mais conteúdos de entrevistas de emprego, recolocação e carreira para vocês aqui através da Moviplu. E obrigada pela participação mais uma vez. O assunto de hoje, aquela parte da entrevista de emprego, onde o recrutador fala assim para você, candidato: fale um pouco sobre você. É um momento bem crítico, né, da entrevista, porque nem sempre você entende o que o recrutador quer saber sobre você. Falar sobre você é uma resposta longa, eu concordo, tem 20, 30, 40 anos aí de experiência para falar de vida. O que será que o recrutador quer ouvir? Bom, primeiro, ele vai avaliar, em geral, né, o recrutador quer avaliar como que é a sua habilidade de desenvolver relacionamentos. Então, você pode falar uma ou duas frases sobre a sua vida pessoal, desde que seja breve, curto e não evite entrar em partes espinhosas, assuntos meio polêmicos, meio difíceis, né, de sua vida. Por exemplo, se você mencionar que você é uma pessoa divorciada, evita se delongar por esse assunto ou dar muitos detalhes que mostrem para o recrutador que você está vivendo em um momento de conflito, porque isso poderia prejudicar a sua entrevista, tá bom? Também é bacana ver se você tem projetos pessoais, hobbies, esse tipo de coisa, é um momento de mencionar. Geralmente o hobby da pessoa diz muita coisa para o recrutador e pode ser que agrade bastante ele, tá bom? Vamos lá, dentro dessa pergunta, dessa parte de fale um pouco sobre você, ele vai perguntar sobre pontos fortes e pontos fracos. E o candidato tende a ficar um pouco inibido de falar de pontos fracos da vida dele, porque parece que ele está dando motivos para o recrutador não contratá-lo. Vou te mostrar como responder essa pergunta de forma positiva, de forma que o recrutador goste de ouvir a resposta, tá bom? Vou te falar aqui 5 pontos fracos que você pode ou não se identificar, e um deles pode ser uma boa resposta para o recrutador no momento da sua entrevista, tá bom? Lembrando que você deve sempre responder a verdade, então veja se uma dessas 5 opções de pontos fracos combina com o seu perfil profissional e faz sentido você usar como resposta, ok? Então, primeiro ponto, ansiedade e medo de se apresentar em público. Se você tem essa característica, é bem sábio que você fale isso para o seu entrevistador, porque você mostra que você tem um autoconhecimento, você se conhece a ponto de reconhecer que você tem essa limitação. Mas aí tem um pulo do gato, que eu vou te dar uma dica, tá bom? Explica bem para o recrutador no momento de você falar isso. Eu tenho ansiedade e receio de falar em público, porém, quando eu preciso falar em público, eu preciso me preparar um pouco mais e me concentrar para conseguir fazer. Então, você apresentou um ponto fraco e já mostrou como você lida com isso e que isso não é um impedimento para você falar quando você precisa. Tudo bem? Isso é bem inteligente da sua parte responder assim. O recrutador vai gostar de ver que você tem essa inteligência para gerenciar o seu próprio ponto fraco. Ponto fraco número 2 é timidez. Eu não gosto muito de conversar com muitas pessoas que eu não conheço. Bem, se você vai trabalhar com a parte funcional, uma parte mais analítica, esse é um ponto fraco perfeitamente compreensível, tá bom? Você tem uma timidez ali para se relacionar. Também é inteligente que você mencione, como eu sou muito tímido, eu tento fazer amizade com uma pessoa de cada vez ali no meu ambiente de trabalho, porque eu não sei muito bem sobre que assunto conversar com elas. É uma ótima saída para essa resposta, tá bom? Ponto fraco número 3, nervosismo. Eu fico um pouco nervoso quando eu tenho que lidar com atividades que eu nunca fiz. Se você tem essa característica, pode responder assim, contanto que você complemente. Falando, então, quando eu tenho que fazer atividades que eu nunca fiz, para evitar meu nervosismo, eu sempre acabo tendo que recorrer a alguém, a um mentor, né, ao meu imediato, para que ele me ajude a entregar o melhor resultado. Porque se eu tiver certeza do que eu estou fazendo, eu consigo fazer com mais qualidade. Ok? Continuando, então, vamos falar agora do quarto ponto fraco, que você pode mencionar na entrevista de emprego. Meu defeito é falar demais, eu sou muito extrovertido. No meu emprego anterior, eu conversava muito com as pessoas, com os colegas o tempo todo, e eu reconheço que não era uma postura muito profissional, então eu tenho trabalhado nisso para ter uma postura um pouco mais contida dentro do local de trabalho. É perfeito que você apresente esse defeito, exponha porque você reconhece que é uma falha e já está tomando providências para melhorar nesse quesito. Então,
É uma resposta bem agradável, tá bom? E o quinto e último, se for o seu caso, é que você tem habilidades ruins com números, não tem muita habilidade em fazer contas de cabeça, ok? Provavelmente, se você tem essa característica e você menciona lá na entrevista de emprego e não for relacionada diretamente com a função que você vai desempenhar, o recrutador vai te falar que nem precisava se sentir assim, não é um defeito. Muitas pessoas não fazem contas de cabeça e usam calculadoras. Mas é bastante interessante e humilde que você faz, que você depende da calculadora ou de papel e caneta para fazer alguma conta um pouco mais complexa, tá bom? Isso em casos reais já deu bastante certo. Se a pessoa tem essa característica e reconhece ela, é muito interessante para o recrutador o fato dela mencionar. Próximo vídeo eu vou falar sobre pontos fortes que você pode falar na sua entrevista de emprego sem parecer, digamos, pretensioso, tá bom? Obrigada por terem me assistido. Até o próximo vídeo.